e estaremos efetivamente aí? Eu fiz essa pergunta também. Sim, eu fiz essa pergunta, Gerry, e aí eu falei, estamos aqui para decidir isso. Eu acho que às vezes que eu vou para o Ju, que eu tenho atendimento, eu vou ficar lá. Pelo menos a minha parte. Geralmente eu fico lá também. Aconteceu uma vez de eu não ficar lá, mas é porque o monitorando ele não trouxe o computador e a gente desceu para NP usar aquele computador, sabe? Mas assim, normalmente é lá também aqui. Mas com o horário marcado. Sim. Sim, exatamente. Porque eu ia ter um atendimento lá, o primeiro atendimento que eu ia ter lá na sala, assim, ele acabou cancelando. Aí, agora eu vou. Ele veio vir pro PTI, que é o Abidnego. Aí eu, geralmente, se eu vou ficar no Ju, eu vou ficar ali na sala mesmo. Mas assim, só com horário marcado daí, obviamente, com agendamento prévio. Então, mas veja, por exemplo, o Jesus tem que estar na sala 307 na segunda-feira, das 8 às 9h40. É isso? Aliás, eu colocaria das 8 às 10, porque às 9h40, das 20 para as 10 às 10, é quando o povo sai da aula e talvez é quando eles correriam para a monitoria. Vocês não concordam? Além do que ser hora cheia para a gente para as 20 horas. Você não vai ficar 1h40, mais 1h40, mais, porque a monitoria é hora cheia. Eu posso mudar? Acho que sim, acho que não teria problema. Pelo que eu entendi, esse horário também vai de acordo com os créditos de aula, né? Daí. Não? Não. Que eu saiba, 20 horas, 20 horas. Não é hora-aula. Não, Até onde eu sei, posso estar equivocada. São de 50 em 50 minutos, seria isso? Veja, no edital e em todos os documentos está lá 20 horas. Não tem hora-aula, é hora-relógio. Entendi. Isso. Sim, mas aí é isso que eu estou dizendo. E, na prática, pode ser que os estudantes aproveitem o horário do intervalo para ir na monitoria. Então, na verdade, pela Prograde nem tanto, pelos outros sim, pelo GR, por exemplo, que o GR já estava cobrando que os monitores colocaram e não estão lá. Então, eu ia dizer eu faria seria... Eu ia dizer isso, que o GERC ia ser o vigia. Isso. A gente, na verdade, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pares, porque a Prograde é a Fran, e, sinceramente, a Fran tem muita coisa para fazer, a gente vai ficar vendo o que os outros estão fazendo. Então, isso, pode ficar tranquilo, que da Prograde a gente não teria esse tipo de incômodo. Claro que a gente também não vai abusar, né? Exatamente por isso, porque são os nossos pares que estarão vendo se a gente está fazendo ou não. Mas assim, eu acho que, não sei se respondendo ao que a Sônia perguntou, também tem a questão do agendamento, né? Porque se eu coloco o PTI ou JU, é porque eu tenho disponibilidade para atender tanto no PTI ou no JU. Só que daí, se eu, por exemplo, tiver
monitorando que eles agendam no mesmo horário, no mesmo dia, e um é do PTI e outro é do JU, eu vou vou coordenar com eles para a gente fazer em horários diferentes, né? Porque daí eu vou ter que atender os dois e eu vou ter que agendar com eles. Aí tem isso também, né? Que eu acho que a gente pode deixar bem explícito também para eles que a gente faz a monitoria desse jeito, a metodologia é por agendamento. Não, mas veja, eu acho que a por agendamento é mais deixa eu ver, não sei se eu estou falando. Então, mas não, ou é por agendamento ou é estar na sala, gente. A gente não está conseguindo coordenar isso. Vocês estão me entendendo? Sim, prof. Porque eu acho que agendamento é agendamento. Está disponível na sala é uma outra coisa. Sim, exatamente. Porque a gente, como a gente que colocou PTI e JU, a gente não consegue estar no Não, mas aí, a minha sugestão é que vocês escolham ou um ou outro, onde for mais fácil para vocês. Por exemplo, se vocês já vão estar no PTI, fiquem no PTI. Se vocês já estão no JU, fiquem no JU, onde for mais fácil para vocês. Mas que assim, da minha parte, os horários que eu coloquei PTI ou JU, é porque nesse horário eu já não tenho mais aula, então eu consigo ir nos dois lugares. Então, escolha um, por favor. Beleza. Vou colocar, então, eu acho que por estar no PTI os dias que eu tenho aula, eu vou deixar PTI, aí os que eu não tenho aula, eu posso colocar JU. Exatamente. Perfeito. Tá, então eu vou modificar agora. A Sol também modifica, por favor? Bom dia, Jesus. Bom dia. Bom dia. Tá. Arruma lá embaixo também, só para eu não ter que copiar de novo. Ah, já arrumou? Já. Então, Jesus, a gente está falando sobre os nossos horários de atendimento, porque a gente vai ter que enviar para o grade. Se você tem algo para mudar, é o momento. Não, o meu tá tudo certo, que segunda, quarta e sexta. Acho que sexta. Tá, mas aí tem que estar na sala. Se disse que está na sala, tem que estar na sala. Tá bom. Tá. Tá bom. Então, eu acho que fechou. Peraí, prof, eu tô vendo aqui que parece que saiu o meu nome que tava. Gente do céu. Pessoal, eu não tô achando a tabela. Ela tá Eu também não. Eu entrei. Gente. Tô procurando aqui, peraí. Acho que eu vou modificar algumas coisinhas só no horário. Nossa, eu não estou conseguindo achar o grupo, que coisa. Obrigada, prof. Botei o link lá no...
Mas é que agora, tá. Tudo bem, então? Sim, prof, eu já modifiquei os meus horários. Aí eu coloquei JU nos dias que tava PTI ou JU. Uhum. Vamos lá, então, gente. Eu acho que isso era uma das coisas que eu tinha para comentar com vocês. Outra coisa gente, pelos relatórios, a quantidade de atendimento que vocês estão fazendo tá de alguns, e outra coisa, vejam bem, vamos lá. Primeira coisa, eu e a Andressa demos uma limpada nas disciplinas que os estudantes estão fazendo agora. A gente, na outra vez, tinha feito e tinha explicado direitinho como é que se faz. A ideia era que todo mundo desse uma arrumadinha. Aí veja, Andressa, tudo bem? Rechus, no dia 10, mandou e-mail e ainda está aguardando. Rechus, se você continuar aguardando, você vai ficar aguardando o semestre inteiro. Tá? Então, tenta, de algum jeito, por exemplo, é conhecida do Ananias. Tenta ver com a Andressa e com a Sol, que são amiguinhas do Ananias, o que está acontecendo com essa menina. Professora, ela me respondeu ontem, eu falei com ela ontem, e já eu falei com ela, eu já vou modificar. Tá, então, isso é fundamental, gente. Tentem colocar, se possível, no mesmo dia, porque, olha, é mais de uma semana sem notícias dessa pessoa. Então, por favor, tentem atualizar a tabela, se possível, no mesmo dia. Se não possível, pelo menos antes da reunião, que a gente vai se encontrar, e que é bom que a gente saiba o que está acontecendo com esse povo. Prof, eu queria dizer sobre os atendimentos. Eu não coloquei ainda todos os meus atendimentos, eu tenho que pôr, porque eu estava esperando daí para fazer a limpeza, mas eu vou tentar hoje já colocar os meus atendimentos daí, e daí se o pessoal consegue fazer a limpeza daí das disciplinas que estão embaixo e escrever os atendimentos também, aí a gente já deixa arrumadinho. Tá, Jerry, o que acontece com a Alderis Macari? Vou colocar, professora, vou colocar. Eu atendi ele essa semana mesmo. Vitória, evita ficar, é a mesma coisa, não adianta a gente colocar aguardando resposta, porque a gente vai aguardar o semestre inteiro. Certo, então, não ficamos, mandamos e-mail dia 10, dia 11, se não respondeu, a gente vai para o WhatsApp, a gente vai para qualquer lugar, mas não fica aguardando resposta, não. Beleza, tá? Eu também preciso atualizar os meus atendimentos, colocar eles bonitinhos, vou tentar fazer isso ainda hoje também. Jerry, como é que tá o Arthur? Vou colocar, prof. Desculpa. Ludiane, 16 dias sem entrar em contato com a pessoa, também. Gente, por favor, evitem
colocar aguardando resposta. Você ficou aguardando resposta por 16 dias, Lúcio. Isso não, gente. Evitem colocar aguardando resposta, porque isso não é... E, principalmente, não vamos mandar o relatório com isso, tá? Então, por favor, quem colocou aguardando resposta, apague, por favor, tá? Jesus, como é que está o Edrivan? Oi, Maria. Oi, Sol. Não, é a Andressa que está falando, prof. Foi difícil. Não, era só pelo que eu queria comentar sobre o Janderson, que a senhora pediu para conversar com ele, porque ele não estava na turma de português, né? E ele não respondeu ainda, daí aquele dia eu mandei no grupo, né, que eu fui procurar ele na sala, mas ele não está indo naquela Ai, lembro, sim. Tá, então ele não está em português, mas não está na outra também, não. Ele não tá indo na disciplina, daí eu vou ver se eu consigo encontrar ele de novo essa semana, só que é porque no outro dia ele não tava, ele vai ter aula amanhã, não hoje. Hoje ele vai ter aula lá, aí à tarde eu vou esperar ele de novo ali, pra ver se ele vai na aula dele. Eu acho que hoje ele deveria ir, né, porque na semana passada ele não estava. Aí eu vou ver se eu consigo conversar com ele, eu mando daí porque ele não tá na turma de português. Ó, gente, se a gente manda um relatório para esse, o que os monitores de bilinguismo fizeram na semana? Aguardaram resposta. Professora, o Edrivan, já tenho anotado aqui, já vou colocar aí, ele me respondeu, ele falou que estava tudo bem, que ele não estava precisando de ajuda, quando ele precisar, vai me mandar mensagem. Tá, então já aproveita para pegar outra pessoa. Por favor, apaguem, aguardando resposta. Tá, Eugênio Quispe, quem é que tá com ele? Jesus, já que o outro não precisa de ajuda, pega o Eugênio. Professora, o Eugênio não é um menino que tem 15 matérias? Sim. Ele falou que não precisava de ajuda também, que ele ia dar conta disso, ele me respondeu. Sim, Jesus. Então, eu não vou saber disso daqui a 2 meses, daqui a 2 dias. Por isso que a gente tem essa tabela, para colocar as informações. Então, você coloca aqui, que dia que você conversou com ele? Dia X, e ele disse que vai fazer as 15 disciplinas e não precisa de ajuda. Gente, a gente precisa colocar as coisas que a gente está fazendo. Porque senão os nossos relatórios vão ficar muito aquém do que a gente está fazendo e isso vai diminuir bolsa. Quem é que está com a Frailene? Alguém pega a Frailene, pelo menos para saber como é que estão as coisas? Eu posso mandar uma mensagem para ela. Era a monitoranda do Jonathan. Eu ia mandar mensagem para ela, mas o Jonathan ficou de me mandar um número novo. Eu mandei primeiro mensagem para o Jonathan, porque ali não tem o nome, né? O número. Aí eu mandei para o Jonathan uma mensagem, só assim, para perguntar se ele podia passar o número dela. Aí ele ia me passar e não passou ainda. Eu vou relembrar ele, daí eu... Mas ela mudou de número? Não é o número que está no SIGA? Não, ele disse que ela mudou, ela continuamente ela muda de número. Tá. Então... Geralmente eles fazem isso, prof. Assim, o Ananias, ele mudou de número agora de novo. Eu já tenho uns 3 números do Ananias no meu telefone, não sei a Sol, mas eu já tenho uns 3 números do Ananias no meu telefone guardado. Aí tem o Abdinego agora também, que ele vive mudando de número e ele manda mensagem, falando que ele mudou. E às vezes também tem que o número que está no SIGA, prof, não é deles, é de pessoas, tipo, parentes. Lurdiana, mesma coisa, 15 dias sem saber notícia da Gerlane.
Eu falei com ela no alojamento quando teve o evento da roda de Tá. conversa, e eu perguntei dela se ela estava com alguma dificuldade, e ela falou que não, prof. Tá, então, por favor, escreva isso. Já está escrito. Então, Lurdiane, pega outra pessoa que está sem monitor. Marcelo, já que o Horácio não precisa de ajuda, pega outra pessoa. Tá bom, prof. Kátia Firmino, tá sem ninguém. Por favor, alguém pega. Marcelo, Keila também tá sem ninguém. Alguém pega hoje. Kelly Jorge também tá sem ninguém. Alguém pega. Leandro tá sem ninguém. Lindy não se matriculou. Luna tá sem ninguém. Gente, assim, não dá, pelo amor de Deus, gente. Maxon tá sem ninguém. E um monte de gente esperando resposta. Gente, por favor, não vamos ficando esperando resposta se tem gente que está sem atendimento, gente. Não foi isso que a gente combinou, não, pelo amor de Deus. Se eu tiver que ficar vendo o trabalho de vocês a cada tanto, vai ser mais fácil eu fazer. Então, eu não vou precisar de monitor. Nem limpar as coisas vocês limparam. Não, gente, por favor. Por favor, gente. Enquanto vocês esperam notícia do povo, limpa isso. Tá, eu quero todos esses espaços preenchidos. E, por favor, que não seja apenas a Sol e a Andressa. Eu não quero ter que exigir que vocês façam o preenchimento da tabela todos os dias. Mas se precisar, eu vou, porque a gente precisa dessas informações, gente. Hoje à tarde, quando eu mandar o cartazinho da minha parte, né? O cartazinho dos horários, eu já consigo completar meus atendimentos daí, prof. Tá bom. Vamos lá, gente. Então, o próximo passo... Tá. Com a palavra vocês, por favor, gente. Eu posso começar? Para comentar os atendimentos. Essa semana eu acompanhei mais de perto o Abdinego. Ele teve prova de elementos de física. E ele tá preocupado com a disciplina. Ele disse que vários colegas dele trancaram agora, porque hoje acabou o prazo para trancar. Eles trancaram, acho que na semana agora, porque eles iam ter uma prova e eles estavam com... Ele comentou assim, já aproveitou para comentar dos colegas, porque ele disse que ele fez a prova e estava muito difícil. E ele disse que percebeu que ele está precisando de muita ajuda em cálculo. E aí eu falei para ele que eu poderia ajudar ele sem problemas, mas que a gente poderia fazer em conjunto com a matemática.
que aí eu ajudo ele às vezes que ele tá ali no PTI, às vezes que ele tá no JU, ele podia ver os dias que eu não tô no JU para fazer com o pessoal de matemática, né? Porque ele precisa especificamente de cálculo 1 e um pouco de cálculo 2, se eu não me engano. E aí ele disse que a prova estava bem difícil, a prova de elementos de física, e ele disse que ele vai precisar de acompanhamento mais contínuo nessa disciplina específica. E aí eu estava também em contato com a Aninhas, mas isso foi presencialmente, porque ele é meu colega em uma disciplina que chama Engenharia de Segurança do Trabalho, e a gente está fazendo juntos, e a gente está... eu estou acompanhando ele ali na disciplina, porque a gente é colega de turma, e ele tá, assim, meio que na dúvida, porque ele tá fazendo um trabalho, professor costuma colocar trabalho em grupo. Aí eu tinha comentado, não sei se foi na última reunião, que eu fiquei dele me avisar se ele não queria entrar no meu grupo para trabalhar com a gente, porque ele entrou depois, e na verdade eu não sei se ele entrou depois ou ele não estava indo na aula, só que eu descobri que ele era meu colega só depois. Aí ele falou que ele ia conversar com o professor para ver se ele entrava no meu grupo, mas ele não falou nada. Eu acho que eu vou, só no próximo trabalho de grupo, eu já vou pôr ele no meu grupo para ele trabalhar comigo, que fica mais fácil daí, porque às vezes ele tem dificuldade. Aí, essa disciplina vai ter também uma avaliação oral no final. Então, eu estou um pouco preocupada com isso, porque ele está meio que chegando tarde nas aulas, aí ele não está pegando os conceitos e ele não está aproveitando muito também os pontos que o professor dá na aula de participação. Porque esse professor, ele especificamente, ele dá, assim, pontos por participação na aula. Ele só coloca os slides, o PDF da aula antes, aí a gente faz a leitura, e aí na aula ele pergunta qualquer coisa, assim, ele pergunta um conceito de alguma coisa, ou alguma pergunta específica, e ele costuma dar pontinhos, assim, que ajudam bastante depois no final, né? Aí eu tava conversando com ele sobre isso, para ele não chegar muito tarde, que na última aula ele chegou... na terça ele chegou tarde, aí o professor colocou uma falta para ele, né, porque ele chegou no meio da aula. Aí ele chamou a atenção do Ananias. Aí eu falei para ele, né, para ele tentar chegar, se tá tudo bem, né, eu perguntei se tá tudo bem, ele falou que só acordou tarde mesmo. Aí eu falei, né, para ele ver, porque daí vai ajudar os pontinhos que o professor vai dar no caminho. Aí eu tava conversando também com a Roberta, que eu até coloquei, né, lá na tabela que ela era minha monitoranda no semestre passado, mas que ela, nesse semestre, ela disse que ela não vai precisar de muita ajuda. E ela disse que vai estar só mandando mensagem se ela realmente precisar, assim, de ajuda em alguma coisa específica. Ela já está tendo algumas avaliações, aí eu estou acompanhando ela para ver se ela vai precisar de ajuda mesmo. Só que enquanto ela não precisa de ajuda, por isso que eu peguei outros monitorandos, tipo o Abidnego, porque eu sei que ele vai precisar de ajuda sim. E acho que é isso. Ah, o Maxon também. O Maxon, ele tem a mesma situação que a Roberta. Ele também era meu monitorando no semestre passado, mas ele faz a maioria das disciplinas junto com a Roberta, né, que eles são um casal, aí eles se ajudam bastante entre eles. E aí foi isso. Perfeito, ótimo. Esqueci o que eu ia comentar. Mas depois, se eu lembrar, eu falo. Depois eu queria que em algum momento vocês ligassem as câmeras para a gente tirar uma fotozinha para registrar isso também. Aí vocês podem, inclusive, colocar esse tipo de documento nos relatórios, né, gente? Fica bonito uma imagenzinha no relatório. E acho que eu lembrei, a Vitória tinha comentado que estava precisando de estudante, eu falei das minhas aulas de português, os haitianos estão precisando muito, 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 muito de ajuda. Então, assim, se quem tiver sem ninguém para ajudar, gente, é encontrar no corredor, oferecer ajuda, que eles vão precisar de ajuda. Tem gente que está começando agora, tem gente que chegou antes de ontem. Então, assim, pelo menos para fazer as atividades de português, que está lá no Drive, vocês conseguem ajudar, mesmo sabendo francês, mesmo não sabendo inglês.
Por favor, tem muita gente precisando de ajuda. E vocês atendendo uma pessoa ou duas por semana. Vamos tentar dar uma agilizada nisso, gente, pelo amor de Deus. Quem comenta agora? Eu posso comentar, prof. Então, essa semana foi um pouco diferente, na verdade. Eu fiquei contente que eu consegui alguns monitorandos. Primeiramente, eu entrei em contato com o Alcides, só que eu não tinha visto que a Andressa tinha entrado em contato com ele antes. E aqui na tabelinha está falando que ele não precisava de ajuda, que ela tinha se posto à disposição. Só que ele falou para mim que ele sim precisaria de ajuda. Então, a gente já estava vendo o horário para fazer a monitoria. E isso foi o mais recente, né? A gente precisa combinar. Daí, essa semana, eu atendi um estudante chamado Davidson. A gente fez em torno assim, de 3 monitorias. E ele estava passando por uns processos pessoais, assim. Eu estava ajudando ele, enviando e-mail também, ajudando com a matéria de português intermediário dele. Ele é estudante de Drusa. Então, isso. A gente fez 3 monitorias essa semana, além das consultas online. E também teve um estudante chamado Ali, que ele estava com problema no sistema, assim, do Zimbra dele. Ele estava reclamando para mim que não estava chegando novos e-mails e que a caixa de e-mail dele estava bagunçada, mostrando e-mails de 3 anos atrás. E, tipo, não estava chegando e-mail que os professores dele estavam mandando. Daí eu consegui mandar um vídeo tutorial, perguntei qual era a problemática dele, consegui mandar um vídeo tutorial para ele resolver a questão da caixa de entrada dele, e ele conseguiu também. Daí, basicamente, esses foram os atendimentos da semana. Vitória, desculpa, só para saber mesmo, qual que é o aluno que você falou que precisa de ajuda, mas ele falou que não? É o Alcides Mariano Filho, porque, tipo assim, eu estava mandando e-mail para as pessoas, não baseada nessa tabelinha. Depois eu fui pegar essa tabelinha, daí eu não tinha visto que você tinha mandado e-mail para ele. Daí eu mandei, conversei com ele, troquei o WhatsApp para ele, e ele falou que sim, ele ia precisar de monitoria. Daí eu me coloquei à disposição e ele ia ver os horários dele para a gente marcar uma monitoria. Ah, entendi. É porque eu estava conversando com ele esses dias, o Alcides. Ele faz geografia, né? A gente está falando da mesma pessoa, será? Porque o Alcides, eu estava ajudando ele, sim. Ele falou que ele precisaria de monitoria, mas que não seria, tipo, frequente. Ele falou assim que, às vezes que ele precisasse, ele mandaria mensagem. Só que... Entendi. Mas tudo bem. Você pode colocar seu nome do lado do meu também, tipo, igual a eu e a Sônia. A gente coloca Soledad/Andressa. Aí você coloca do meu lado e a gente vai colocando os atendimentos ali na tabela. Só que daí, antes de pôr o seu atendimento, você coloca a data e coloca seu nome em parênteses. Aí fica a distinção de que foi você que atendeu ou fui eu. Aí a gente pode, sem problemas, atender ele. Não sei se teria, ou se não, se você quiser ficar com ele, daí eu posso pegar outra pessoa, para daí não... Eu vou mandar, é a mesma pessoa que eu acabei de conferir na tabela, mas eu vou mandar então mensagem para ele de novo, perguntando se é isso mesmo, mas a gente pode fazer esse esquema também, a gente vai se conversando. Tá bem, obrigada. Prof, está silenciado o seu microfone. Sim, a Andressa falou com ele dia 14, e ele disse que estava tudo bem, conseguindo fazer as atividades, e a Andressa ficou à disposição. Dia 14 foi antes de ontem? Não, prof, isso é do mês passado, eu não coloquei nos meus atendimentos. Eu vou Tá pôr... certo, foi 14 de fevereiro.
Então, aí a questão é essa, eu posso alterar o nome dessa tabela para 20222, diário da situação indígenas e refugiados, porque é diariamente que a gente tem que dar uma olhadinha aqui, gente, desculpem, se vocês quiserem renegociar a existência dessa tabela, a gente renegocia, mas, porque é melhor não ter uma tabela do que uma tabela que a gente acha que vai conseguir as informações. Então, se for o caso, a gente para com essa tabela e vocês me indicam outra forma de manter as informações dos estudantes, porque se eu chego aqui, dou uma olhada e não tem a informação, então é melhor, eu digo todo mundo, né, eu, Prograde, Deus, o mundo e a sua época. Se chega aqui, não tem informação, ou tem uma informação equivocada e desatualizada, é melhor que a gente pare com a tabela. E eu peço que vocês indiquem outra forma de trabalho melhor. Não, acho que tá. Eu, assim, do meu ponto de vista, eu acho que tá certo, prof. A gente deveria só se esforçar um pouco mais para colocar mesmo os atendimentos. Porque realmente a gente teve até essa situação no semestre passado, lembra que o Rafael ele não gostava de pôr as informações, mas é importante sim, eu acho que é muito importante, porque a gente precisa, tipo, mostrar realmente, e também é uma forma de deixar os relatórios mais fáceis, porque daí, se a gente for colocando os atendimentos ali todos os dias, a gente já tem uma facilidade na hora de fazer os relatórios também, porque sim, já aconteceu comigo que eu fiz um atendimento, e como estava na correria, eu fiz um atendimento, depois tinha aula, eu acabei, tipo, não anotando na minha agenda, porque eu tenho uma agenda, assim, ou um bloco de notas no meu telefone, e uma agenda para anotar meus atendimentos, para depois passar na tabela. Aí já seria mais fácil pôr direto na tabela, que daí a gente nem acaba não tendo aquele problema de esquecer de pôr um atendimento, porque já aconteceu comigo que eu não relatei um atendimento porque eu estava na correria e eu esqueci de anotar e eu esqueci que eu fiz o atendimento. Então é isso. Mas, assim, do meu ponto de vista, é importante sim. E eu acho que a gente só deveria se esforçar um pouco mais para pôr ali. Eu vou, da minha parte, eu me comprometo a pôr ali todos os dias agora. Obrigada, Andressa. Deixa eu interromper só um pouquinho, Maria. É que, na verdade, não é só você que tem a obrigação de limpar. Na verdade, o ideal seria cada um limpar o seu. Tá, mas obrigada. Eu acho que todo mundo deveria agradecer a você e a Andressa por terem limpado de todo mundo.
Obrigada, querida. Eu acho que esses meninos estão querendo Mais coisa do que orientação com essas meninas, viu, gente? Só. Brincadeira, É isso. Sim. Não, ele conseguiu terminar o resumo, inclusive, eu estive orientando ele também domingo, segunda e quarta-feira, porque, enfim, ele teve umas problemáticas pessoais, então também estava enviando e-mail para professora dele falando dos prazos de entrega do trabalho. E ele já começou a nova atividade também. Ele falou que gostaria que eu fosse a monitora dele, daí eu falei para ele conversar com você, porque você estava monitorando ele antes. E ele falou que ele tinha muitos monitores, que quanto mais monitores melhor, enfim, daí isso. Só que teve um choque de horário aquele dia que ele marcou monitoria com nós dois ao mesmo tempo. Sim, gente, eu acho que ter monitor a mais não é problema nenhum, porque é bem isso, a hora que uma puder, a outra pode, a ideia é essa, não tem problema não, não tem problema não, eu não vejo problema, né? Sim, ter cuidado para não acontecer. Para não acontecer de ele pedir a metade da atividade com uma, metade com outra, e vocês duas fazerem a atividade inteira. Vocês ajudar, e uma sabe exatamente, a tabela serve para isso. Uma coloca lá, ajudei a fazer exercício tal,
Então, a outra já sabe aonde que não vai repetir a ajuda, né? Mas tá ótimo. Posso comentar agora? Pode, Jesus? Eu acho que pode. Bom dia. Eu mandei mensagem para alguns monitorando, né, que já estavam na tabela, e alguns me responderam, como a Oceane, que a professora na reunião passada tinha falado que tinha ficado preocupada, que ela não tinha feito o português intermediário, que ela só fez o básico. Aí ela me respondeu e falou que ela não se tinha inscrito na turma de português por causa que ela tinha dificuldade de falar português, porque a língua materna dela é ticuna. Aí eu falei com ela, falei para ela fazer, entendeu? Porque tipo isso ia ajudar mais ela, para ela poder entender as aulas, para se comunicar melhor. Só que ela não pôde terça tarde e por isso também não se conseguiu matricular na turma de português. Aí ela vai ter que fazer no próximo semestre. Mas não tem português intermediário em outros horários? Outra turma, a gente Sim. tendria... Isso, a gente tendria que ver, né? Que eu tinha colocado no grupo. Aí você respondeu terça tarde, ela falou que não poderia terça tarde porque ela tem direito internacional público. Sim, mas eu cheguei a ver se tinha outro horário ou não. Não. Aí o Edrivan, ele me respondeu, mandei mensagem para ele falou que estava tudo bem, que estava tudo certo com as matérias dele, que se ele precisar de ajuda, ele vai me mandar mensagem. Eugênio é o menino das 15 matérias, eu falei com ele, falando para ele se ele precisava de ajuda, de que ele estava querendo ficar preocupado, porque ele estava com 15 matérias, se ele ia conseguir conciliar as 15 matérias. Aí ele falou para mim que está sendo tranquilo, que ele está conseguindo conciliar, que não são matérias pesadas. Aí eu indiquei para ele que se ele, tipo, ficar sufocado, não conseguir, pode trancar alguma, ou se precisar de ajuda, entrar em contato comigo. Tá, Ele mas trancar até hoje, né? Isso. Uhum. Aí eu falei, até o dia 17 ele podia trancar. Aí ele falou que se ele precisar de ajuda, ele vai entrar em contato comigo. Aí a Joelma, uma menina também de Tabatinga, eu mandei mensagem para um número que estava na tabela, aí me responderam falando que já o número não era dela, que iam me mandar o número dela, aí estou aguardando que me mandem o número dela ainda. Não vamos ficar aguardando, pelo amor de Deus, não vamos ficar aguardando. Se não conseguiu, fala comigo, fala com alguém, fala com a Fran, lá no departamento, que, Fran, estamos com tal problema. Mas espera, de que Joelma você está falando? Já vou falar o nome certo para você. Joelma. Deixa eu ver. Benítez. Aham. Enviei e-mail para a coordenação e para os professores para que oriente a estudante a se matricular em português. Tá. Aí, a resposta que me deram... Essa menina não é de Tabatinga. Essa menina é de Ocoí. Como é que você sabe que ela é de Tabatinga? Eu pensei por um número que é do DDD de lá. O DDD dela é 45. Não, mas a mim me responderam... DDD é 97. A mim me responderam de outro número falando de que... Mas, veja,
Mas o telefone dela está aqui. Que outro número você... Eu entrei em contato com esse DDD 45, mas me responderam de outro número, falando que era o número onde eu tinha encontrado em contato. Um parente deixa me mandar o número dela, que ela já não está com esse número. Tá, deixa eu ver o que me responderam no e-mail, que acho que me responderam ontem ou antes de ontem. Algum dia me responderam. Gente, a não colocação das informações na tabela realmente está complicando as nossas vidas, pelo amor de Deus. Andei dia 10. Droga, cadê a resposta? Quer dizer, desculpa. Curso, Conselho Eugênio, coordenação de LEPLE. Só um minuto. Não vou conseguir achar, não. Tá bom, tudo bem. Tá, mas aí o que eles me responderam é que ela chega na faculdade somente à noite, por isso que ela não pode fazer o português intermediário que está sendo oferecido à tarde. Então, ela é de Ocoí. Pode ser. Aí, eu estou esperando que esse número que me mandaram, que é de um DDD lá, um parente dela, falou que vai me mandar o número dela. Tá, mas vamos evitar ficar esperando. Vamos evitar ficar esperando, gente. Tá, eu vou dar uma procurada, mas eu tenho certeza que eu recebi a resposta, e a resposta foi essa. Tá bom. Se é de Ocoí, talvez a Patrícia tenha um número, porque ela tem um grupo só de estudantes indígenas desse lugar. Então, segunda-feira eu vou passar na sala e vou perguntar para a Patrícia se ela tem um número. Também. Sim, ela chega a Unila pela noite e a oferta da disciplina é durante o dia. Essa foi a condição observada. Tá. Aí tem o Juan Elias. Eu mandei mensagem para o Juan Elias, mas ele não respondeu. Aí teve Alfredo, que é uma menina indígena, que na taverna não fala, tipo, saía que não tinha, ela não tinha respondido, só que quando eu fui a ver essa menina, eu conhecia, ela mora no alojamento, aí já tinha o número dela. Aí eu mandei mensagem para ela falou que estava tudo bem, que ela tinha chegado no alojamento, que está tudo certo com a aula dela, que ela não Aí precisaria... você atualizou o contato dela? Actualizei o contato dela. Actualizei o contato dela. Aí ela falou que estava tudo bem, estava certo. Se ela precisaria de ajuda, me mandar a mensagem. Aí tem a Raquel Fonseca, que é a menina que reprovou todo no semestre passado e não se matriculou. Por quê? Porque ela saiu grávida. Aí ela não conseguiu vir para Foz. Aí ela falou que no próximo semestre ela se quer matricular porque ela quer vir para Foz, porque ela quer estudar. Aí eu falei para ela que eu vou estar pendente, né, quando sair a data para inscrição no novo semestre, para entrar em contato com ele e a gente fazer a matrícula dela junto. E
tem uma menina, Micaele, que eu ajudei esta semana também a fazer um trabalho, né, da outra matéria que eu já tinha ajudado ela a fazer um trabalho de uma matéria. Aí ela tá vendo acho que é etnografia indígena, alguma coisa assim. Aí eu ajudei ela a fazer um trabalho, né? Orientei ela a fazer um trabalho e basicamente foi isso. Tá bom, obrigada. Desculpa, Jesus. Quem é esse estudante que está fazendo etnografia indígena? Micaele, eu acho que é essa matéria. Ela é haitiana? Aham, deixa eu ver a matéria aqui que ela me mandou. Ah, tá. Mais alguém? Então, eu posso. Então, durante a semana, na sexta, na tarde, eu participei na roda de conversa que estava rolando do alojamento com estudantes indígenas e que, na verdade, é algo que a gente já está experimentando sobre as leituras que a gente já fez durante a nossa monitoria, que não é só colocar os indígenas dentro da universidade, mas que tem um acompanhamento, e era efetivamente isso que eles estavam reclamando durante essa roda de conversa, porque era uma forma de dar voz, né, a essas pessoas que estão dentro da universidade, e como elas falaram que elas estão de verdade dentro da universidade, mas são transparentes, que ninguém está vendo a presença do indígena. Então, é mais ou menos isso que estava rolando durante essa roda de conversa. E eu entrei também, depois de conversar com vocês sobre o edital das atividades complementares, que saiu na semana passada, que a gente tem que fazer algo para chegar mais aos estudantes com essas atividades, porque, na verdade, eles não sabem como fazer, eles não sabem o que são as atividades complementares que estão lá no CIGAI, para que serve e como fazer. Então, eu aproveitei um pouco para fazer um questionamento, digamos assim, aleatória, lá nos espaços que eu vou, só para perguntar para as pessoas, de forma informal, na verdade, para saber. Você sabe o que são as atividades complementares? Você já fez? Então, eu entrei em contato com a Alderis, com, na verdade, todos os meus monitorados para perguntar, mas não é a primeira vez, eu já falei com ele sobre isso, mas dá para perceber que essa forma só de falar não dá resultado. Então, que a gente tem que achar um outro jeito para conseguir, para incentivar essas pessoas a fazer as atividades complementares, a ser pelo menos informados o que são as atividades complementares. E depois, durante a semana, o Alderis entrou em contato comigo também, de novo, porque ele tinha uma apresentação de português para fazer. A gente marcou no alojamento, eu fui lá presencialmente, e eu ajudei, na verdade, na busca de informações sobre essa apresentação, e também fizemos junto a preparação, dos slides. E também eu aproveitei desse momento para incentivá-lo a usar e consultar sempre o e-mail institucional, porque parece que ele abriu só desde o semestre passado. Então, eu falei com ele que ele tem que pelo menos dar uma olhada de manhã e na tarde, e na noite, 2 vezes por dia, ou pelo menos uma vez por dia no final do dia, e no início da noite. E também eu participei na reunião da PRAE, que a PRAE estava fazendo com os estudantes haitianos, que era presencial no JU, e era para explicar o que é a PRAE, quais são as funções da PRAE,
quando procurar para também conversar sobre a sessão de psicologia, tudo isso que está dentro da universidade, porque a maioria deles acabaram de chegar na universidade. E a parte, eu acompanhei 2 estudantes que acabaram de chegar também, haitianos, era para ir lá no CLAS, para tentar fazer o Capon SUS, essas coisas. E na tarde do dia 14 também eu participei num plantão de orientação que estava fazendo a Prograde sobre matrícula e trancamento de matérias. Então, participei nesse plantão como tradutor para ajudar os haitianos que tinham, digamos, agendamento para ir lá, porque eles entraram nos históricos de todos para dar uma olhada como... Na verdade, eu acho que era uma ideia da gente. Até que eu estava conversando com a Maria Soledad, que a maioria das coisas que estão acontecendo na tutoria de verdade são as ideias da gente. Até nos relatórios, dos exemplos que eles colocam, que, na verdade, não sei quem, vamos dizer que o DAA colocou como exemplo nos relatórios, são coisas que, se a gente vai buscar, que está lá nos seus relatórios mesmo. Então, eu estava falando com a Maria Soledad que a nossa monitoria, de verdade, tem um grande impacto, ao invés de não colocar as informações agora na tabela, que a gente vai fazer, mas só que a nossa monitoria tem um grande impacto sobre o trabalho dos tutores haitianos. E também, no final da noite, eu orientei o estudante Diego Pierre a fazer um trancamento de uma matéria. Então, é mais ou menos isso que eu fiz durante a semana. Então, na verdade, esse levantamento, quem começou a fazer fui eu, porque eu não aguentava mais dizer que... Oi? Exatamente. Desculpa. Porque eu não aguentava mais dizer, ai, porque os 163 haitianos, ai, porque os 163... Não, gente, infelizmente, a gente não tem 63 haitianos por aqui, porque eu estou dando aula para o básico e estou com 30 estudantes. Então, eu comecei a fazer esse levantamento de quem efetivamente está matriculado, ou seja, quem há probabilidade de estar no Brasil, e não chega ao 40. Então, vamos fincar força nesses 40 e não ficar loucubriando que vamos falar com 160. Não, gente, vamos falar com 40, que é os que estão matriculados, e é provável que estejam por aqui, porque quem não está matriculado, sinto muito, é esperar o próximo semestre, ou não. Então, aí elas me ajudaram, eu fiz isso no fim de semana, elas me ajudaram no final, e aí eu fiquei orientando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Entra em contato com um, entra em contato com outro, entra em contato com esses que estão matriculados em português e não estão aparecendo, porque eu sei que eles não estão aparecendo, então tenta encontrar tais e tais e tais estudantes que não estão aparecendo nas aulas de português, porque eles devem estar perdidaços. É isso. Oi, gente, quem continua? Eu vou continuar. Ok. Eu atendi mais 3 meninas, uma é indígena e a outra são... Uma é da Colômbia e outra é do Equador. As 2 meninas que falam espanhol, elas estavam com dificuldade de fazer fichamento. Quem são elas? A Kari, que faz Relações Internacional, e a Kaina. E a Narcisa, que faz Antropologia, que é indígena, ela me chamou quando eu estava no JU, estava indo para aula, daí ela me chamou, que estava com dificuldade de fazer resumo. Ela fez o primeiro resumo, só que a professora mandou de volta para ela. Daí ela me falou que ela precisava de ajuda, daí a gente marcou um horário para a gente se encontrar e eu vou ajudar ela a fazer o resumo, orientar ela a fazer o resumo certinho.
Tá ótimo. E você já tem orientação para fazer o resumo? Eu já sei fazer esses resumos, daí eu já vou orientar ela somente. Excelente, porque na verdade é bem isso. Quando vocês tiverem alguma coisa que vocês não sabem, pede ajuda para Deus e o mundo é a sua época, né? Pede ajuda para outro povo. Mas que bom que você já pode nos ensinar a fazer resumo. Excelente. Sim. E fechamento também, eu vou orientar a Kari e a Kaina a fazer o fechamento. Excelente. Excelente. Uhum. Então, desculpa. Em relação à Narcisa, na verdade, eu, eu marquei com ela, na verdade, no Ju, mas ela falou que não podia ficar depois das aulas, porque ela tem que pegar o intercamp. Eu falei para ela que o único dia que eu estou no campus de integração é na segunda, na tarde. Mas ela falou que ela também vai para aula. Eu falei, então, posso te esperar. Mas parece que ela está um pouco enrolada. Mas eu falei para ela que estou disponível no Ju, que a gente poderia trabalhar, que ela pode chegar uma hora antes das aulas, ou também ficar uma hora depois das aulas. Sim, e que também tem, em diferentes horários, outras pessoas que podem ajudá-la. Tem outros monitores também que podem ajudá-la. Então, Eu falei para ela, eu vi que tá na tabela que o GR estava como um monitor dela, né? Mas daí ela veio me procurar, me pedindo ajuda. Se tem problema. Porque você está no alojamento com ela, então se ficar melhor para ela, Sim. então tá tudo bem. Uhum. Okay. Perfeito. Então, como as meninas falaram no início, bota o nome dos dois no atendimento dela. Seguimos? Prof, só uma pergunta. Acho que vai dar tempo de fazer hoje a apresentação do texto, porque eu tô indo pro PTI agora, e daí, não sei se eu vou ficar na reunião ainda, sem problema assim, só que daí eu vou de caminho, eu vou ficar com o fone. Aí, qualquer coisa, se... É porque eu tenho aula às 10. Eu posso sair? Tá, vamos... o que os demais acham? Ainda tem muita coisa para comentar? Quem falta comentar ainda? O Marcelo... Acho que sou o Marcelo, né? Tá, mas vocês acham que a gente deixa a leitura para o semestre que acaba agora e deixa a leitura para a semana que vem? Não sei. Eu consigo ficar ainda até as 10, sem Então, problemas. Só queria saber a opinião de vocês mesmo. sim, então, respondam, por favor. Ela está perguntando. A gente para depois do comentário da Marcela e deixa o comentário do texto para a semana que vem. O que você acha, Gerry? Então já tá, o horário está quase acabando, gente. E ainda não conseguimos falar o que a gente fez durante a semana. Ainda não falou o Marcelo e... só o Marcelo. Sim, Gerry, isso a gente já sabia. O que você considera importante? Deixamos o texto para a semana que vem ou discutimos hoje? A ou B? A gente já atrasou uma semana de texto. Então, acho que a gente tem que fazer agora. A gente pode fazer agora? Discussão do texto, mesmo que a Andressa não vai poder participar? Tá. Então, Jerry, fazer a discussão agora. Jesus? Olá, prof. Oi. Na verdade, eu vou ser bem breve. Sim, fala, Jesus. Oi, professora. Bom dia. Bom dia. Você pode dizer o que a sua opinião sobre o texto? Bom, para mim poderia discutir agora, porque já tinha traçado, né? Tá, só dizendo a opinião. Vitória? Prof, por mim, a gente pode discutir agora também. Marcelo? Por mim também, prof. Não tem problema. Sol?
Lurdiane? Também, prof, sem problema. Tudo bem. Mas a gente pensa que para a gente não tem problema, mas para uma colega tem problema. Então, a gente costuma ser... Tá bom, a gente vai discutir hoje. Marcelo, quem comenta agora? Eu vou comentar agora. O texto ou... Primeiro a gente discute os atendimentos. Você já comentou o atendimento? Então, o Marcelo teria que comentar o atendimento. Sim, prof. Nessa semana eu estava falando com a Caína, ela me perguntou, ou seja, eu perguntei para ela se tinha uma dúvida, daí ela me falou que tinha um pequeno texto em português para analisar e fazer um pequeno resumo. Daí eu ajudei para ela, dando um exemplo e também analisando o texto. Daí foi o único atendimento que eu teve na semana. Daí depois eu falei com uma menina que não sei o nome dela, eu peguei o contato dela do grupo, daí perguntei para ela se tinha alguma dúvida também. E ela me falou que sim, e se poderíamos agendar um horário. Daí depois ela já não me respondeu. Depois tem o Jorge, que ele é paraguaio. Ele me perguntou novamente o tema do trancamento, me mandou um documento, onde fala que estava tipo em andamento, daí eu orientei para ele o que fazer, e depois já mais nada. Depois entrei em contato enviando e-mail, porque não consegui falar em WhatsApp com o Chimpilcat, não sei como se pronuncia. E eu estou esperando ainda é somente isso. Tá, obrigada. Mas, veja, tem gente na tabela sem orientação, tem gente pelos corredores sem orientação. Por favor, vamos procurar mais estudantes para auxiliar. Ludiane, você pode comentar o texto, por favor? Sim, prof. Eu li o segundo capítulo do livro do Paulo Freire, A Pedagogia de Autonomia, que o primeiro é o Ensinar não é transferir conhecimento. O título é Ensinar não é transferir conhecimento. Fiz um pequeno resumo sobre o que eu entendi do texto, né, que é bem complexo também, mas é bem importante ler. Ensinar não é transferir conhecimento, o objetivo não é manter, né, o docente em transferir seus conhecimentos aos alunos. Na verdade, o docente abre novas possibilidades para construir própria possibilidades, né, na verdade. É importante que o professor não explique somente a matéria, mas também dá exemplos práticos e fazer possível para envolver os alunos. Na verdade, na sala de aula acontece muito, né? Os professores só colocam as matérias, mas não colocam em prática para poder os alunos entenderem sobre essa matéria. Eles só passam slide, e isso fica muito cansativo para nós, né? O segundo também, o primeiro que é ensinar a exigir conhecimento de inacabamentos, né? Um profissional precisa entender que o ser humano não é completo, é inacabado. Mas o inacabamento de um ser é próprio da experiência vital. De acordo com o Paulo Freire, na verdade, falou a inovação da existência, né? A partir da matéria que a vida oferece, levou às partes das matérias que as pessoas criam em espaço onde se aprende livremente, né, para resistir, chamado do suporte. A gente suporta cada coisa, a gente suporta cada coisa que acontece
acontece dentro da universidade que a gente acaba não mais ingerindo mais, né? Tornando-se consciente, transformando. E assim a gente se transforma mais, sabendo mais, conhecendo mais, construindo mais conhecimento. O outro é ensinar a exigir o conhecimento de ser condicionado. O autor Paulo Freire explica que somos condicionados, mas nossa consciência sobre o encanamento nos faz ir além. A construção de saber de quem somos é feito de partir